E a herança do Silvio Santos, que é muito maior do que se imaginava. Pois é, gente, a gente imaginava um número, quer dizer, tinha uma informação da Forbes, depois, logo quando ele morreu, tinha mais uma informação que a gente falava, pô, até que faz sentido esse número aqui. Só que agora é um número muito maior, e este valor foi revelado pelas próprias filhas do apresentador. Elas de fato confessaram qual é a verdadeira fortuna deixada por Silvio Santos. Mas antes de eu te contar melhor essa história, só queria pedir para você clicar aí no like para me ajudar, vai, não custa nada, de graça, você dá um maior apoio aqui pro nosso canal. Pode ser? Clica aí, me ajuda, por favor, tô pedindo mesmo. Vambora! Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2024 e a sua fortuna sempre foi ali alvo de muitas discussões. Na última semana nós vimos esta história ganhar a mídia por conta de um processo que a família Bravanel abriu contra o governo do estado de São Paulo. Isso porque, gente, o Silvio, antes de morrer, deixou um dinheiro lá fora, no exterior, em paraísos fiscais. Para ser mais exato, uma quantia de 429 milhões de reais, sendo somente 428 milhões em uma conta nas Bahamas. O restante estavam em bancos nos Estados Unidos. Acontece o seguinte, as filhas do Silvio querem ter acesso a todo esse dinheiro, até porque qual é o sentido de deixar toda essa grana lá fora, né? O Silvio deixava, elas precisam dessa grana aqui. Então elas querem querem ter acesso a este dinheiro. O problema é que o governo do estado de São Paulo falou, beleza, vocês podem trazer, só que vocês vão pagar 17 milhões de reais em impostos. E aí as filhas não concordaram, até porque a legislação brasileira diz que dinheiro deixado lá fora não precisa pagar impostos, só precisa ser declarado corretamente aqui no Brasil. E a justiça, em uma primeira liminar, deu vitória, ganha a família Bravanel, tá? Então, neste primeiro momento, elas se livraram do pagamento de 17 milhões de reais em impostos. Só que aí, no meio disso tudo, né? Porque assim, é um processo, elas precisam declarar, tem um monte de coisa. O governo do estado chegou a apontar que o Silvio estaria praticando crime, na realidade, de ocultação de patrimônio. Porque esse dinheiro lá fora simplesmente surgiu do nada. E aí tá nessa briga. Mas a novidade mesmo, tem até aqui uma matéria que foi revelada pelo F5 da Folha de São Paulo, em que revela que as filhas, gente, confessaram à justiça que a fortuna deixada por Silvio Santos é de, pasmem, 6,4 bilhões de reais. Esse número ele é muito superior ao que havia sido revelado anteriormente. Eu tenho até aqui uma matéria do Globo, logo quando o Silvio morreu. Ó, a matéria é do dia 19 de agosto, o Silvio morreu no dia 17. Então, assim, todo mundo sabendo ali da herança, testamento, toda aquela conversa fiada e tudo. O próprio Globo levantou a mesma informação que eu já tinha revelado para vocês. Segundo a revista Forbes, a fortuna do Silvio era estimada em 1,6 bilhão. Você fala, pô, é grana pra caramba, obviamente, né? Tava quase ali na casa dos 2 bi. Só que, ainda assim, é um número que você fala menor, né? Silvio Santos, 1,6 bilhão. Só que a fonte dessa informação era a revista Forbes. Simplesmente a maior revista destinada a grandes fortunas, respeitada no planeta inteiro. Ela falando que o Silvio tinha 1,6, todo mundo acreditava. Quando o Silvio morreu, começou ali o levantamento de empresas, todas as 35 empresas, se eu não me engano, que o Silvio deixou ali, tudo dentro do grupo Silvio Santos. E depois disso, nós tínhamos um outro número, que era o de 3,5 bilhões. Você fala, pô, já subiu um pouco. 3,5 bilhões já é, né, 3 vezes mais. Só que agora esse número sobe para 6,4 bi. E desta vez, quem está falando são as próprias filhas no processo ali na justiça. Não é o disse-me-disse, não é a investigação ou apuração dos jornalistas, não. São as próprias filhas declarando na justiça que o Silvio deixou uma fortuna de 6,4 bilhões de reais, gente. É muito dinheiro, muita grana. Olha só, a matéria aqui, ela fala o seguinte, ó.
As herdeiras dos Silvios revelaram na ação na justiça do governo o valor total da fortuna deixado pelo apresentador, que morreu em agosto de 24. O motivo da briga foi o pagamento do valor de impostos de 17 milhões, que é cobrado para a liberação dos 429 milhões que o Silvio deixou no exterior. A justiça concedeu ali uma liminar até uma decisão final. Olha, Iris Abravanel, a viúva do Silvio e as filhas do apresentador, a Patrícia, a Rebeca, a Cíntia, a Silvia, a Daniela e a Renata, dizem que a fortuna total é de 6,4 bilhões de reais. Isso está no processo para elas se livrarem de pagar 17 milhões em impostos. Elas falaram, ó, o valor que meu pai deixou é de 6,4 bilhões de reais. É uma fortuna muito maior do que todo mundo imaginava. O valor citado pelo escritório de advocacia defende a família na ação contra o governo paulista em documentos na ação obtidos ali pela coluna, né? Hoje são duas ações em vigor. Uma na qual são declarados os bens deixados por ele, pelo Silvio, e outra referente aos impostos pela transmissão de bens. Este segundo tem dado ainda mais dor de cabeça para a família Abravanel. Segundo o documento da família, o valor do inventário se concentra em 6 holdings. A SS Participações, que possui 5,5 bilhões, ou seja, o grupo Silvio Santos, né? SS Silvio Santos Participações, 5,5 bilhões. A Cisan, que é aquela seguradora imobiliária, vale 868 milhões. A Cisan Empreendimentos, 2,6 milhões. Remusa, 1,8 milhão. Remusa Empreendimentos, 464 mil. E a DPR, 10 milhões de reais. O valor soma também o dinheiro que está fora do Brasil. Como já havia antecipado o F5 em agosto, somente o patrimônio declarado nas juntas comerciais, Silvio tinha pelo menos 3,9 bilhões em bens, imóveis e valor de mercado com as suas empresas. A Justiça de São Paulo quer marcar uma audiência de conciliação para saber se é possível um acordo entre as partes para que finalize ali as ações. Ainda não dá uma data para que isso possa acontecer. A coluna procurou o escritório que representa a família Abravanel na ação, mas não obteve retorno. Caso faça isso, a reportagem será atualizada. Então, nós vimos aí que realmente a fortuna do Silvio, logo depois que ele morreu, diferente da informação da Forbes, era de 3,9 bi. Porém, agora a própria família dizendo, gente, que ele tem uma fortuna de 6,4 bilhões. É uma fortuna muito grande, mas inferior à do Edir Macedo, tá? O Edir tem 10 bi, se eu não me engano, segundo a própria Forbes, né? Se a Forbes está dizendo que o Edir Macedo tem 10 bi, imagina esse número realmente como não é muito superior, né? Se a Forbes diz que o Silvio tinha 1,6 e ele tem 6, a Forbes diz que o Edir Macedo tem 10, imagina quando o velho morrer então, né? Enfim, gente, realmente... Um bilhão de reais é muita grana. 1 bilhão de reais é muita grana. Só para ter uma comparação, eu gosto muito desse exemplo que uma vez eu aprendi, eu vou ensinar para vocês. Qual que é o sentido de bilhão? A gente fica questionando, né? Inclusive aprendi isso com um empresário amigo meu. Ele me falou o seguinte, Eric, a gente vai nos shoppings e vê essas grandes grifes, uma bolsinha custando 50 mil reais. Você para e pensa, quem é que paga 50 mil reais em uma bolsa desse tamanho, e um sapato, nessas coisas tão caras? Os bilionários. Sabe por quê? Vamos explicar. O bilhão, ele é muito distante. Quem é bilionário não sente isso, tá? Sabe como você gasta 50 centavos em uma bala? Você fala, pô, uma bala, 50 centavos, é o que pra você? Nada. Pra mim é nada. É a categoria pobre, eu sou pobre. 50 centavos numa bala. Pro milionário, aí a gente pula de categoria. Pro milionário, o equivalente a 50 centavos para ele são 50 reais. 50 reais. Então ele vai lá, gasta 50 reais, sei lá, num cafezinho. Para ele não é nada, é como se ele estivesse gastando 50 centavos em uma bala. Essa na categoria milionário. Pro bilionário, olha o salto agora. Gastar 50 mil reais é como se ele estivesse gastando 50 reais com o milionário
e 50 centavos com o pobre. Então, assim, para o milionário gastar 50 mil reais em uma bolsa, em uma coisa, não é nada. Não é absolutamente nada para essa galera. Porque é 1 bilhão. E aqui no caso são 6, né? Enfim, gente. Fortuna do Silvio muito, muito superior ao que todo mundo imaginava. Agora resta saber o que elas vão fazer aí com toda essa dinheirança deixada pelo apresentador. Olha, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham dessa história toda? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!